Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 26 de fevereiro, primeiro domingo do tempo da Quaresma. Então, assim, no início ainda desse retiro espiritual, nos preparando para celebrarmos a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje iremos partilhar a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim, para me adorar. Jesus lhe disse: Vai embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos no início da Quaresma, um tempo forte na vida da igreja e de todos que se dispõem a caminhar com o Cristo vencedor. A liturgia deste tempo quaresmal tem como propósito despertar em cada um de nós o desejo de mudança, o desejo de revermos os valores que às vezes deixamos de lado por estarmos assim buscando os valores do mundo. Nas palavras de Jesus, que meditamos nesse tempo reflexivo, há sempre um apelo de convenção. E todos nós sabemos que não é difícil correr este caminho, pois mudança é sempre um grande desafio. Mudança requer coragem, mudança requer determinação, renúncia e, acima de tudo, o constante exercício do perdão. Mas mesmo sabendo, ou seja, mesmo sendo assim um caminho difícil, vale a pena segui-lo. Afinal, não tem alegria maior do que o nosso retorno ao coração do Pai. Chamados irmãos e irmãs a viver esse tempo no espírito da fé e deixarmos para trás a escuridão do passado para vivermos uma vida nova. Uma vida alicerçada nos valores do Evangelho, a transformar o nosso coração de pedra num coração de carne, transformá-lo num templo sagrado onde Deus possa habitar. O pecado, caros irmãos e irmãs, irrompe o nosso relacionamento com Deus, mas a porta do coração do Pai nunca fecha. Ela está sempre aberta para nos receber de volta. Basta queremos voltar. Portanto, ficamos cientes que o pecado vai interromper esse nosso relacionamento com Deus. Porém, Deus sempre está de braços abertos. Então, aproveitamos esse tempo em que a graça e a misericórdia transbordam do coração do Pai para voltarmos assim ao seu convívio. Então veja que a tentação no deserto resume o conflito de Jesus, que Jesus vai experimentar assim em toda a sua vida. Dever enfrentar o representante das forças do mal que escraviza os homens. E Deus o sustentará nessa luta. Perceba que Mateus pormenoriza assim, salientando assim 3 tentações. Nela, Jesus é tentado a falsificar a própria missão, realizando uma atividade que só busque satisfazer as necessidades imediatas, buscar o prestígio e ambicionar o poder e as riquezas. Jesus, porém,
resiste a essas tentações. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, cheio do Espírito Santo, depois de ser batizado, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo demônio. No entanto, venceu todas as investidas de Satanás, que, usando a própria Escritura, tentou convencê-los a cair em suas artimanhas. Como homem, Jesus se submeteu a tudo quanto nós também estamos sujeitos, para nos mostrar que podemos ser tentados, mas necessariamente não precisamos cair nas sugestões do inimigo. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus enfrentou e venceu as tentações do prazer, do ter e do poder, justamente as três fraquezas que trazemos em nós e que é fruto do pecado original. O príncipe do mundo é Satanás. Por isso, ele acena para Jesus com as coisas que o mundo valoriza. Com efeito, Jesus nos dá uma lição para quando estivermos sendo sugestionados a empreender qualquer obra que não tenha como finalidade a observância da palavra de Deus. Primeiramente, percebemos que o demônio quis pôr em dúvida a identidade de Jesus. Se és filho de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, quantas vezes nós também nos sentimos desafiados a mostrar quem somos com atitudes de vaidade e amor próprio. Jesus, porém, mesmo com fome, não se rendeu ao prazer de comer. E foi mais além daquilo que o demônio arranjou assim como justificativa para que pedra fosse transformada em pães. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Em seguida, percebemos que o tentador apelou para um anseio que o homem tem de mostrar que tem poder, que tem prestígio, a fim de dominar todas as coisas. E ele deu a seus anjos ordem a seu respeito. Projeteiam com as mãos com cuidado para não machucares o pé em alguma pedra. E Jesus afirma claramente: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, somos filhos de Deus e sabemos que Ele nos protege, porém nunca devemos tentar a Deus, nos responde aos perigos e às facilidades da vida, confiando que Ele dará um jeito que nos socorrerá. Finalmente, o demônio tocou um ponto mais fraco do homem: o apego aos bens materiais, o apego à ganância, à ambição de, tendo muito, fazer qualquer coisa para adquirir mais ainda. Dar-te-ei tudo isto, se prostraste diante de mim e me adorares. Jesus nos dá assim uma dica: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Meus irmãos e minhas irmãs, você também tem sido tentado pelo inimigo de Deus, mesmo quando medita a palavra e a reflete? Qual é a maior tentação que você tem enfrentado? O prazer, o poder ou o possuir? Como você tem vencido as tentações? O que você tem feito com os bens que você possui? Eles estão a serviço de Deus ou do demônio? Reflita isso nesse domingo, dia de hoje, para que possamos assim mergulharmos profundamente na palavra de Deus. E peçamos ao Pai que, como Jesus, queremos ser fiel a Ti, sem jamais exigir manifestações extraordinárias do Teu amor sobre nós. Basta estarmos cientes de ser Teu Filho, de reconhecer Jesus como Filho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a você e a sua família um santo e abençoado domingo, dia do Senhor, uma santa e abençoada quaresma, que possamos assim ter bons proveitos desse retiro espiritual, para que possamos trilhar um caminho sincero e verdadeiro nesse processo de convenção. E que desça sobre todos vós, sobre vocês, sobre sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.